encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Alegria estarmos juntos nessa quarta-feira, dia de louvarmos a Deus. Aliás, quero mandar um abraço para a Rádio Anunciadora, aqui de Niterói. Um abraço a todos vocês que estão retransmitindo esse momento de louvor e glória do nosso Deus, juntamente com a comunidade católica Divina Luz. Então, voltando aqui aos avisos já no início, daqui a pouco, 15 horas, o Terço da Misericórdia, com Jesus Eucarístico, é claro. E às 20 horas, o nosso grupo de oração aqui na nossa sede, na Rua João Pessoa 357, aqui em Caraí. Esperamos vocês para que possamos, à noite, festejarmos a vida, adorando o Senhor na palavra e na Eucaristia. A nossa Mãe, a Virgem Maria, do qual somos consagrados, toda a Divina Luz, a Nossa Senhora de Fátima. Estamos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que teu sangue poderoso, Senhor, venha sobre todos nós, nos lavando, nos purificando, nesta manhã de quarta-feira. Que teu sangue preciosíssimo, Senhor, venha purificando todas as famílias. Que teu sangue precioso, Senhor, venha sobre todos aqueles que precisam viver esta libertação da cura interior, a começar por cada um de nós que aqui nos encontramos, Senhor. Lava-nos com teu sangue, purifica-nos e que em teu nome, Senhor, todo mal seja afastado, que em teu nome, Senhor Jesus, todo mal seja retirado, porque estamos aqui, Senhor, na tua casa. Em teu nome estamos aqui. Esta casa é tua, te pertence, e aqui estamos te louvando e bendizendo para a honra e glória do teu santo nome. Que sejamos nesse momento e sempre um canal de cura e libertação para todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais ou presencialmente quando estão em nossas casas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos pegar a palavra de Deus e vamos meditar hoje lá no livro de Gênesis capítulo 13. Vamos pegar a palavra do Senhor e vamos mergulhar, vamos nos aprofundar. Muitos falam assim, meu Deus do céu, o Antigo Testamento é tão difícil ler, é complicado. Olha, a Bíblia, ela torna-se fácil. Tem a sua parte de leitura difícil, sim, mas ela se torna fácil quando nós começamos também a procurar conhecer. Não é isso? Também tem que ter um esforço nosso. É importante nós nos aprofundarmos, é importante estudarmos, procurar conhecimento daquilo que a nossa Igreja Católica, Apostólica Romana nos ensina. Então, tem muitos sites da igreja, aí temos que filtrar muito, né? Que você fala, não, isso não serve, mas esse aqui é confiável, esse aqui eu posso confiar mesmo, que vai tirar dúvidas, que vão tirar as dúvidas que vão surgindo, que podem, durante todo o meu estudo surgindo, posso tirar, e eu posso buscar a quem de direito, pessoas da minha igreja, né? Tem nossos padres, tem aqui na Divina Luz, você pode vir aqui. Então, assim, nós estamos aqui para entender, buscar conhecer um pouco daquilo que Deus quer nos falar através das Escrituras. Amém? Então, vamos lá. Gênesis capítulo 13, versículo 1. Diz assim: Abraão voltou do Egito para Neguebe com sua mulher e tudo que lhe pertencia. Ló o acompanhava.
Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ele foi de acampamento em acampamento do Neguebe até Betel, ao lugar onde, já uma vez, armara sua tenda em Betel. Betel e Ai, no lugar onde se encontrava o altar que havia edificado antes. Ali invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, possuía também ovelhas, bois e tendas. E a região não lhes bastava para aí se estabelecerem juntos. Por isso houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abrão e dos rebanhos de Ló. Os cananeus e os fariseus habitavam então naquela terra. Abrão disse a Ló: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Eis aí toda a terra diante de ti, separemo-nos. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Ló, levantando os olhos, viu que toda a planície do Jordão era regada de água, e o Senhor não tinha ainda destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito ao lado de Tissoar. Ló escolheu toda a planície do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que se separaram um do outro. Abrão fixou-se na terra de Canaã e Ló nas cidades da planície, onde levantou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló o deixou: levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês eu a darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Tornarei tua posteridade tão numerosa como o pó de terra. Se alguém puder contar os grãos de pó de terra, então poderá contar tua posteridade. Levanta-te, percorre a terra em toda a sua extensão, porque eu te hei de dar. Abraão levantou as suas tendas e veio fixar-se no vale dos carvalhos de Mambré, que estão em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Beija a palavra do Senhor. Vamos entender aqui e vamos meditar um pouquinho o que Deus está falando para cada um de nós nesta passagem bíblica. Para entendermos o capítulo 13, é importante você depois ler também o capítulo 12, que Deus dá esta ordem para Abraão. O Senhor disse: Abraão, deixa tua terra, tua família, a casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome. Tu serás uma fonte de bênçãos, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Ló, presta atenção, e Ló foi com ele, né? Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Hará e tomou Sarai, a mulher, e Ló, filho do seu irmão. Então, por que eu li esse pedacinho aqui? Para deixar claro que ele levou Ló, que é filho do seu irmão. Se Ló era filho do irmão de Abraão, significa que Ló era o que dele? Sobrinho, não é isso? Você tem um irmão, o filho do teu irmão é teu sobrinho. E é por isso que nós devemos ler a Bíblia e entender. Aqui consta isso, e aqui nós vamos ler no capítulo 13, que fala que Abraão fala Ló, que era irmão. É isso que fala aqui na Bíblia, ele deixa bem claro aqui. Vamos ler aqui, Ló, fala assim, versículo 8, Abraão disse a Ló: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Mas como que ele é filho do irmão dele, Abraão, e é irmão dele? Não, o irmão era o pai de Ló. E Ló é o sobrinho, porque a língua hebraica não dava essa conotação, era família.
Então, irmãos de Jesus. Não quer dizer que Jesus teve irmãos. Então, só para deixar claro esse ponto. Os irmãos de Jesus. Sim, como aqui diz que Ló era irmão do filho do irmão de Abraão. No caso, era sobrinho. Então, que entenda que irmãos aqui é uma conotação familiar. No caso, Abraão era tio de Ló, não era irmão. Ok? Que fique claro, porque lá no Novo Testamento nós vamos ler essa questão de aos irmãos de Jesus. Tá bem? E aqui, então, diz aqui no capítulo 13 que Ló vai com seu sobrinho e ele voltou do Egito. Tem toda uma história do Egito que ele vai, onde ele passa por algumas provações, né? Na verdade, Abraão, ele chegando em Canaã, ele viu ali os inimigos. Ele viu ali vou até ler para você aqui, olha, para ficar também na Bíblia. Nada melhor que pegar na Bíblia, que você vai lendo e vai estudando aquilo que a palavra de Deus fala. Fala assim, olha, os cananeus, no capítulo 12, né, versículo 6. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o Orvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu e disse: darei esta terra à tua posteridade. Então Abraão ali edificou um altar ao Senhor. Vejam bem, ali havia os cananeus, havia os inimigos. E Deus falou: vou te dar essa terra aqui, fica aqui. Mas houve uma fome, uma grande fome. E diante da fome que ocorreu, Abraão então vai para o Egito. E ali no Egito acontecem situações onde a Saraí, ainda Saraí, não era Sara, era uma mulher muito bonita, e ele passa como irmã dele. Embora ele tenha essa proximidade, mas não era irmã de sangue, irmã número 1, né? Vou botar assim, grau número 1. O que aconteceu foi que Abraão, ele acaba indo para o Egito, e também que ele leva Ló. A palavra de Deus fala que abandona tua família e vai para a terra que eu vou te dar. E ele levou o sobrinho Ló com ele. Após essa empreitada no Egito, que não deu certo, ele volta então para Canaã. Ele volta para Canaã e, naquele momento, eu diria que Ló se inflou, né, de orgulho, porque viu uma trajetória se criando à frente dele, onde ele pôde viver o problema do Egito, viu que Deus estava com eles, porque o faraó mandou libertar e devolveu Saraí para Abraão, e agora eles caminhando naquela terra, na planície, há uma contenda entre os escravos que estavam ali de um de outro. Então Abraão, mostrando a sua humildade, falou: aqui não há divisões, briga entre nós, pertencemos à nossa família, somos parentes, né? Você é meu sobrinho, somos irmãos, parentes, sobrinho. Então você escolha para onde você quer ir. Eu não quero brigar com você. E a palavra de Deus fala aqui que Abraão era rico. Ele não fala que Ló era rico. Fala que Abraão era rico. Abraão era rico. A riqueza, porque a bênção estava com esse homem. A bênção não estava sobre Ló. A bênção estava sobre Abraão. Com 75 anos, Deus fala para ele que ele seria pai de uma mulher que era estéril. Com 75 anos. Abraão, então, naquele momento que o tempo vai passando, ele vai caminhando, e também no coração dele há uma grande frustração, principalmente depois dessa briga que aconteceu, onde Ló olhou para o outro lado, na planície, e viu o Rio Jordão, e lá tinha uma cidade, Sodoma e Gomorra. Ele falou: lá é que tem dinheiro, lá é que tem como eu aumentar a minha riqueza. Lá que eu vou poder vender o que eu tenho e cada vez mais me expandir nessa terra e ter muitos bens. Outro erro grandioso, né? A pessoa achar que a felicidade vem pelos bens. Um erro que se acha onde com o dinheiro eu vou conquistar tudo. E o olhar de Abraão foi o olhar da misericórdia. Para onde você quer ir? Escolhe.
E eu vou para a colina, não tem problema, você escolhe se quer ficar na planície, pode ficar. E Abraão ficou profundamente entristecido. Profundamente entristecido. Porque o sobrinho dele que estava com ele foi embora. Além, claro, da discussão que houve e que ele deve ter falado, mas não tinha necessidade disso. Por que fez isso? Por que foi embora? Então, nós devemos aprender que nem sempre aqueles que estão ali naquele momento conosco, você não pode detê-los. Porque não adianta pedir para ficar quem já decidiu sair. E no caso aqui, o Ló tinha decidido sair, não queria mais ficar. Ele já estava com o olhar dele voltado para Sodoma e Gomorra. Ali que era um trâmite de dinheiro muito grande, havia umas transações comerciais, e isso brilhou os olhos de Ló. Ele começou a ter um olhar naquilo que é o financeiro, de ter os ganhos financeiros. E ele não estava nem para lá, para o tio Abraão. Ele simplesmente tomou a decisão: olha, você fica aqui que eu vou para lá. Abraão, ao contrário, ele tinha um olhar, um pensamento voltado para o que Deus havia falado com ele. É interessante que a família de Abraão não era uma família que adorava Deus, mas Deus escolheu a ele. Deus escolheu Abraão. E esse homem, na sua simplicidade, ele ouviu a voz de Deus e saiu. Largou tudo e foi seguir aquilo que Deus havia colocado para ele. E ele vai caminhando, passa por suas necessidades, e agora ele se sente sozinho. Aquele que estava com ele, aquele que estava partilhando na viagem, quanto tempo tem esse tempo de viagem entre sair de onde eles estavam e foram para o Egito, passaram por Canaã, foram para o Egito, houve uma fome e depois volta novamente para Canaã. Quanto tempo? Muito tempo se passou, e durante o percurso, nessa viagem, eles conversavam, partilhavam. E é isso que nós devemos olhar para Abraão e ver que ele, Abraão, teve um olhar triste nesse momento, sim. Ele ficou triste, ele ficou abatido devido ao sobrinho que o deixou. A vida de cada um de nós é como uma locomotiva. Você vai à frente, né? Deus vai nos colocando nos trilhos e nós vamos colocando o fogo, vamos botar assim, né? Na lenha, vamos botar assim, a locomotiva movida a lenha ainda, que você vai jogando, lembra? Você tem até nos filmes, a gente via antigo, né? Bem antigo, jogava ali e aquilo vai impulsionando, dando pressão para que possamos ir trilhando os caminhos que o Senhor nos deu. Alguns lugares passaríamos pelas matas verdejantes, outros lugares pelos desertos, outros dias um sol lindo, outro dia de chuva, e você vai trilhando o teu caminho, movido pelo fogo do Espírito Santo. E em algumas estações pessoas entram, permanecem, e em outras, algumas saem, e assim você vai caminhando no trilho, no caminho traçado pelo Senhor. Abraão, ele viveu um momento difícil porque durante essa caminhada que ele esteve com o sobrinho Ló, ele pôde partilhar as suas expectativas, as suas esperanças, aquilo que ele acreditava que Deus iria realizar, que foram as promessas que o Senhor havia feito a ele. Interessante, que chama a atenção aqui, é a idade de Abraão. 75 anos, Deus o convoca, né? 75 anos, e fala que ele seria pai de uma mulher estéril, e ele com 75 anos. E tem um sobrinho que está vendo tudo isso e agora se separa dele. Abraão ficou tão triste, tão magoado, tão com um sentimento de solidão, que ele para, e Deus, que cuida dos seus escolhidos, ao ver esta situação, que Deus também permitiu que isso acontecesse. O Senhor permitiu que isso acontecesse.
ele então fala para Abraão novamente, ele renova essa esperança para Abraão. Ele fala assim, né? Versículo 14. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló o deixou, levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e aos teus descendentes para sempre. O Senhor renova a Abraão a promessa que ele havia feito. Então, o que faz com que Abraão não sofresse tanto, não ficasse tão deprimido, tão triste, tão abatido? Ele se pegou nas promessas de Deus. Ele se agarrou nas promessas de Deus. Ele confiou nas promessas de Deus. E por ele ter confiado nas promessas de Deus, quando o sentimento de tristeza queria chegar próximo dele, ele falou, não, isso não me pertence porque Deus tem algo maior para mim. Deus tem algo maior para mim. O Senhor tem algo grandioso, Ele prometeu, independente da idade que eu tenho, independente das circunstâncias que eu estou vivendo, que eu vivi, passando por uma fome, indo para o Egito, e agora meu sobrinho se separa de mim, independente disso, eu confio, eu acredito nas promessas de Deus. Meu irmão, minha irmã, esse é o ponto-chave. Todas as vezes que a tristeza vier tomar conta, vier tomar conta do teu coração. Todas as vezes que o inimigo colocar pessoas ao teu redor que venham até se afastar de você, todas as vezes que o inimigo colocar essas armadilhas ao teu redor, não se deixe levar por aquele momento, pela circunstância. Lembre-se das promessas de Deus que foram feitas para você. Lembre-se de que as promessas de Deus, elas são maiores do que tudo, e que quando o teu coração é invadido pelas promessas de Deus, e dali começa a criar raízes profundas no teu coração, mesmo nas situações mais difíceis, você vai olhar e vai se recordar, não, o meu Deus a quem eu sirvo, Ele me prometeu, mesmo eu não tendo essa condição, mesmo eu não podendo, mesmo que tudo pareça ao meu redor desfavorável, tudo pareça ao meu redor complicadíssimo momento que eu estou vivendo, mas eu creio nas promessas de Deus, eu creio que o Senhor me falou, e aquilo que Ele me falou, de várias maneiras que Deus nos fala, de várias maneiras que Ele vai nos falando, nos fatos, nas notícias, Ele vai nos acontecimentos, Ele vai nos mostrando que Ele está conosco, e por isso nós não podemos perder esse foco de que é o Senhor que me conduz, e nada irá me faltar. Eu creio nas promessas de Deus, e sei que elas são abundantes, eu sei que as promessas de Deus são perenes, elas não são passageiras, elas se cumprem na minha vida, mesmo que pessoas se afastem de mim, mesmo que as pessoas venham até me ignorar, mesmo que as pessoas venham se isolar de mim, eu não estou sozinho, eu estou com meu Deus, que é meu amparo, eu estou com o Senhor, meu Deus em que eu confio, como está no Salmo 90, né? Tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo, diz ao Senhor, sois meu refúgio, minha cidadela, meu Deus em que eu confio. É nele, né, que eu coloco toda essa minha confiança. Pode cair 1000 homens à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não seria atingido. Por que não seria atingido? Porque está comigo o Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E coloca mais, o Salmo 90 é um salmo riquíssimo, né? Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece meu nome. E quando invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele, cobrirei de glória. Serás favorecido ao longo dos dias. Então, as promessas de Deus, eu tomo para mim, eu me agarro nelas, porque são verdadeiras. Elas não são passageiras, como já tinha dito. E eu confio no Senhor, que Ele é o meu pastor. Ló seguiu o caminho dele e Abraão continuou o homem rico. Rico da esperança, rico de fidelidade a Deus, rico de saber que as promessas de Deus não são passageiras.
e rico também na parte monetária de finanças, né? Diz a palavra de que Abraão era rico. Então, quem caminha com o Senhor, as bênçãos sempre serão maiores do que tudo. As honrarias de Deus sempre serão superiores a qualquer situação que você viva, desde que você acredite nas promessas de Deus. Senhor Jesus, eu te peço que nesta manhã de quarta-feira o Senhor venha nos abençoando, venha derramando sobre cada um de nós esta unção dobrada do Teu Espírito, para que possamos acreditar, Senhor, para que voltemos nossos olhos para Ti, para que voltemos nosso olhar unicamente para Ti, Senhor, para que as Suas promessas se cumpram em nossas vidas. Não nos deixe, Senhor Jesus, não nos deixe pensar que estamos sozinhos. Não permita, Senhor Jesus, que venhamos nos afastar de Ti ou retroceder. Ao contrário, Senhor Jesus, os Teus projetos, a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, reine na minha vida, Senhor Jesus, porque eu creio, Senhor, naquilo que o Senhor colocou para mim nessa palavra de hoje, que através de Abraão, todas as famílias serão abençoadas, e eu me coloco como tal, coloco a minha família junto de Ti, Senhor. Eu confio, Senhor, nas Tuas promessas. Eu sei que esta terra prometida, do qual eu estou vivendo, pertence a mim. É o Senhor que foi o Senhor que me concedeu, e o inimigo não vai poder tirar, porque agindo Deus, quem há de impedir? Quem há de impedir, Senhor? Confirma esta palavra, confirma a Tua vontade, confirma o Teu querer, confirma, Senhor Deus, a Tua soberania, a Tua autoridade em tudo que eu fizer nesse dia de hoje e sempre. Conceda-me, Senhor Jesus, esta autoridade na palavra, para que eu possa repreender todo o mal. Conceda-me, Senhor Jesus, a autoridade na palavra, para que eu possa repreender toda ação de tristeza do inimigo. E eu ordeno em nome de Jesus que espírito de tristeza, de melancolia, de depressão se retire agora, porque a mim, que sou servo do Senhor, escolhido do Senhor, estou sobre as bênçãos de Deus. Estou totalmente voltado para as bênçãos de Deus, porque as Suas honrarias já estão se cumprindo na minha vida. Glórias e louvores a Ti, Senhor Jesus. Glórias e louvores a Ti, meu Deus. Meu irmão, minha irmã, louvado seja o nosso Deus por esta palavra linda de fé, de autoridade, em nome de Jesus, que acabamos de proclamar aqui. Como que Deus fez na vida de Abraão e como que Deus fará na tua vida, em nossas vidas. Amém? Quero mais uma vez manifestar o nosso abraço à Rádio Anunciadora. Daqui a pouquinho também começa, às 15 horas, o Terço da Misericórdia ao vivo, com o Jesus Eucarístico, e logo mais, um pouquinho mais tarde, às 20 horas, começa o nosso grupo de oração, que também temos Jesus Eucarístico. Aliás, a Divina Luz só existe para adorar Jesus. A Divina Luz só existe para que adoremos a Jesus. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe você nesse dia de hoje sempre. Tenha um bom dia e lembre sempre, o Senhor é o nosso pastor e nada irá nos faltar. Amém? Fique com Deus.